Mas, bom, vamos lá, né? Vamos à prova digital. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Paula Scramin. Eu sou engenheira civil de formação, mas atuo aqui na prova como líder de implantação, né? Então, sou a responsável pela implantação da prova digital na Prefeitura de São José do Rio Preto. Então, durante um período aí, já que eu venho conversando com a prefeitura, em contato direto, né, a gente procurou entender as necessidades da prefeitura, procurou entender quais são as suas dificuldades ou quais são os pontos e parametrizar uma plataforma que pudesse melhor atendê-los. Então, esse é o nosso objetivo hoje, tá? Eu vou iniciar com algumas coisas básicas sobre o Aprova. Então, o objetivo da minha apresentação é como que vocês vão poder criar um cadastro, como que vocês vão poder iniciar a sua solicitação, como que vocês vão corrigir corrigir o seu processo, né, diretamente. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, então, falando sobre um pouquinho sobre o Aprova, é que o trâmite do processo, ele ocorre de forma 100% digital. Ou seja, em nenhum momento você, munícipe, né, engenheiro, arquiteto, vai precisar sair da sua casa para ir até a prefeitura e protocolar o seu processo. Você vai conseguir fazer isso diretamente pela plataforma. Até mesmo as suas correções, ou o analista vai te devolver correções pela plataforma, até a obtenção do seu documento final, né? Então, você vai ter o seu alvará, a sua prancha aprovada diretamente pela plataforma. Então, o trâmite do processo, ele acontece de forma 100% digital. E com isso, a gente tem também a redução do tempo de trâmite desse processo, né? A partir do momento que você não precisa mais se deslocar, a partir do momento que você não precisa mais buscar suas correções ou alguma coisa nesse sentido, a gente consegue reduzir o tempo de trâmite desse processo. A gente tem também a eliminação do uso do papel, né? Então, você não vai precisar imprimir a sua... Em nenhum momento você vai precisar imprimir, né? Você pode, é claro, depois, né, quando você tiver os seus documentos aprovados, mas durante o trâmite você não vai precisar imprimir. Então, a gente tem a eliminação do uso do papel. E o nosso objetivo principal, né, o objetivo da prefeitura, que é a desburocratização, né, essa facilidade de solicitar os seus processos, de solicitar os seus documentos. Bom, vou começar com a instrução mais básica de todos, né? Então, como que a gente vai criar um cadastro dentro da prova? Então, o Aprova Digital, o link do site, né, que vai ficar disponível por meio de rede, é sãojosé-do-rio-preto.prefeituras.net. Então, esse é o domínio da Prefeitura de São José do Rio Preto dentro do Aprova Digital. Pronto para você, munícipe, criar o seu cadastro, você vai poder clicar em criar conta e você vai preencher, né, ali todos os seus dados, o seu CPF, o seu e-mail, o seu telefone. É importante eu ressaltar que todos esses dados, eles são apenas para dados de cadastro do Aprova, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, né, se, Ana, com esses dados, eu vou protocolar um processo com esses dados? Não, ele é apenas para cadastro, para a gente identificar você, identificar o seu usuário, mas quando você for abrir a sua solicitação, você vai poder preencher com os seus dados ou com os dados do seu processo, né? Os dados do proprietário, os dados do imóvel. Os dados do cadastro, eles são apenas para cadastro de usuário mesmo dentro do Aprova. E daí, lembrando, né? Todo usuário, a sua senha, o seu login, ele é pessoal e intransferível, né? Mas é claro que o Aprova permite que você, dentro de um usuário, crie diversos processos ou solicite diversos processos. Então, quem tem um escritório de arquitetura, né, um escritório de engenharia, pode criar apenas um processo e fazer a sua solicitação ali para os seus diversos clientes, proprietários. Então, isso é uma coisa que eu acho importante ressaltar. Então, preenchi meus dados ali no primeiro, cliquei em continuar e vou preencher os meus dados aqui também, tá? Então, meu endereço, CEP, vai puxar automaticamente, vou concordar e vai ser bem tranquilo. Quando eu clicar em continuar, você vai concluir o seu usuário, tá? E você vai receber um e-mail de confirmação de conta. Então, essa é uma etapa bem importante, tá? Você precisa acessar a sua caixa de entrada, você precisa acessar a sua caixa de e-mail, fazer a confirmação da sua conta para que você consiga fazer o seu primeiro login. Se você não realizar essa confirmação, você vai ficar bloqueado ali, ficando pendente essa confirmação de conta. Então, isso é bem importante, até mais por questão de segurança, né? Uma segurança para você, usuário, que está se cadastrando. Então, é bem importante esse ponto que vocês precisam confirmar a sua conta no e-mail que vocês vão receber. Então, fiz o meu cadastro, né? Fiz o meu usuário, e agora eu vou solicitar vou acessar o meu usuário. Então, eu criei um usuário como requerente, tá?
Então, vou preencher os meus dados, vou preencher a minha senha que eu cadastrei, claro, depois de ter cadastrado o meu usuário, depois de ter feito a confirmação da minha senha. E aqui eu vou acessar a minha caixa de entrada, né? Então, é aqui que vocês vão poder tramitar processos, é aqui que vocês vão poder solicitar processos, é aqui que vocês vão poder fazer as suas correções. E a primeira coisa que eu ressalto nesse momento é que a gente tem aqui, né, a caixa de entrada. Então, o que significa a caixa de entrada? A caixa de entrada é a sua caixa. Então, quando você tem processos na sua caixa, a mesma coisa que a gente dizer que a gente tem processos na nossa mesa que está aguardando, alguma pendência, né? Seja uma correção, seja o anexo do comprovante de pagamento. Então, sempre que você tiver processos na sua caixa, então, por exemplo, eu tenho a minha caixa aqui e está indicando que eu tenho um processo. Então, quer dizer que esse processo está comigo e eu preciso fazer alguma coisa, anexar um comprovante ou fazer uma correção. Então, esse é um ponto bem importante que, às vezes, as prefeituras, às vezes os municípios, mas o meu processo não está tramitando. E, geralmente, as pessoas abrem um chamado no suporte por causa disso. E a gente vai ver o processo, ele está com o engenheiro, ele está com o arquiteto, ele não foi enviado para a prefeitura. Então, isso é uma coisa bem importante para ter essa atenção. Quando o processo estiver na sua caixa, é porque esse processo está aguardando alguma pendência da sua parte. Bom, mas verifiquei os processos que estão em trâmite, né? Que seria esse processo que está comigo. Mas como eu verifico os processos que estão com a prefeitura, ou como eu verifico meus processos que estão em trâmite? Então, eu clico aqui em meus processos. Então, meus processos. Aqui, vocês podem verificar, ou vocês conseguem visualizar todos os processos que você já solicitou com o seu usuário. Então, por exemplo, eu já solicitei alguns processos, já tem um processo deferido, tem um processo que está com o setor de análise, tem um processo que está com o setor de trânsito. Então, aqui você consegue ter um panorama, um visual de todos os seus processos, quem está com o seu processo, ou quando ele foi criado, ou quem que é o proprietário desse processo. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante que às vezes tem uma dúvida, né? Como que eu vou verificar os processos que não estão comigo? Então, dentro de aba processos, você consegue visualizar todos os processos. Mas beleza, sei que agora eu tenho uma caixa de entrada, que eu tenho meus processos. Como que eu vou criar a minha solicitação, né? Como que eu vou solicitar o meu protocolo? Então, você vai clicar aqui em criar. Quando você clica em criar, a gente tem o catálogo de serviços disponíveis, que estão disponíveis para solicitação, né, na Prefeitura de São José do Rio Preto. Então, a gente tem aqui os processos disponíveis da Coordenadoria de Obras Particulares, né, então, segunda via, alvará, aprovação prévia para edificação, atualização documental. Então, são todos os processos que vocês já vêm solicitando de forma física, mas que vocês vão poder solicitar ele de forma digital a partir de janeiro, né? Então, cópia de projeto, desdobro. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente tem os processos do GAPRURB, né? Anuência prévia, aprovação definitiva e modificativa. Também a gente tem aqui mais para baixo os processos do geoprocessamento, certidão de denominação, certidão de localização. Então, durante todo o nosso período de implantação, a gente foi trabalhando nesses processos. Então, junto com a prefeitura, junto com o pessoal da implantação, o que a gente fez foi identificar o que eles solicitavam, tá? Seja o nome do proprietário, dados do imóvel, e trazer para a prova digital. Então, todos os dados que a gente parametrizou nesses processos, que vocês vão encontrar, informações para preenchimento, foi tudo parametrizado junto com a prefeitura. Então, aqui a gente tem todo o catálogo de serviços disponíveis, né? E você vai iniciar a sua solicitação. Cada catálogo, ou debaixo de cada título, ele tem uma descrição do que é esse processo, ou do que gera esse processo, ou para quem que serve. Então, eu sempre oriento vocês a partir das descrições que tem embaixo de cada título, identificar qual que atende a sua necessidade, ou qual que você precisa protocolar, e iniciar a sua solicitação. Então, vou clicar aqui, vou simular a solicitação de um alvará, tá? Vou clicar em solicitar. E aqui tem todas as informações que a gente precisa preencher para conseguir enviar a minha solicitação para a prefeitura, para enviar o meu processo para a prefeitura. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a gente sempre divide em cards, tá? Então, aqui a gente tem um card da solicitação. Então, escolha o tipo da sua solicitação. Se é uma nova solicitação, ou se a gente está tratando de uma substituição de alvará, então vocês vão preenchendo. Alguns campos permitem vocês escolherem mais que uma opção, alguns campos permitem você escolher apenas uma. Então, isso é uma coisa bem importante. Às vezes, quando você seleciona alguma coisa, vão ser solicitados mais documentos,
mas conforme você for preenchendo, você vai identificando essas situações. Então, a gente separa em cards. O card da solicitação, eu vou falar um pouquinho mais sobre a solicitação. O tipo do meu alvará, né? Então, eu estou solicitando um alvará de construção, um alvará de regularização, ou se o meu alvará abrange muro de arrimo, se ele não abrange. Então, são todas as informações que nós vamos preenchendo ao decorrer do nosso processo. Eu tenho os dados da obra, os dados de proprietário, e aqui é um ponto bem importante, que a gente tem, onde permite, na verdade, adicionar mais que um proprietário. Então, eu quero adicionar um proprietário, eu vou preencher as informações do meu proprietário. Quero adicionar mais um, eu vou clicar aqui e também vou preencher. Então, você pode preencher quantos proprietários forem necessário. É claro que, dependendo do tipo da sua solicitação, né? Se a sua solicitação permite isso, você vai preenchendo de acordo com a sua necessidade. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a gente também tem os campos obrigatórios. Isso é uma coisa bem importante que às vezes dá muito chamado para o nosso suporte. O que significa campos obrigatórios? É obrigatório que você preencha esse campo. Se você não preencher todos os campos obrigatórios, você não vai conseguir finalizar a sua solicitação. A sua solicitação vai estar bloqueada porque complete todos os campos obrigatórios. Então, você não preencheu o que a prefeitura considera como obrigatório para você iniciar o seu protocolo ou para você finalizar a sua solicitação do alvará. Mas também existem campos não obrigatórios, né? Então, é de acordo com a sua necessidade, se atende. Então, se o proprietário é representado por um procurador ou por um inventariante, às vezes, se não é o seu caso, você simplesmente vai conseguir solicitar sem fazer esse preenchimento, porque não atende à sua necessidade, tá? Isso é uma coisa bem importante, porque gera bastante chamados. Mas se você chegou agora, está fazendo a sua solicitação, mas identificou que não tem todas as informações que a prefeitura considera como obrigatório, né? Então, é possível que você clique em salvar rascunho. Então, eu vou salvar o meu rascunho, vou coletar o meu documento que ficou faltando, vou coletar a minha informação que ficou faltando, e depois eu vou poder retomar a minha solicitação, vou poder retomar esse processo que eu já tinha aberto, esses dados que eu já tinha preenchido, para conseguir finalizar a minha solicitação. Então, os campos obrigatórios é uma coisa bem importante para a gente ter um pouquinho de atenção. E também a gente tem o texto lateral, tá? Então, o texto lateral serve para que coisas que às vezes surgem mais dúvidas para a prefeitura, né? Às vezes a prefeitura vê que vocês, munícipes, têm uma dúvida maior, que tipo de documento, se é pessoa jurídica, se tem procurador, ou se mesmo vocês precisam de um modelo de procuração. Então, a gente coloca sempre aqui no texto lateral para auxiliar vocês. Então, é muito importante que, vira e mexe, vocês deem uma olhadinha, tem alguma dúvida, vou dar uma olhada no texto lateral para ver se ele me auxilia com alguma coisa. O outro ponto que eu queria comentar também do formulário é que então, vou preencher as minhas informações, né? Responsável técnico e projeto arquitetônico. Então, do ladinho do projeto arquitetônico, existe um modelo de como você tem que anexar a sua prancha, tá? Por quê? Porque a prova digital a gente vai precisar carimbar. Então, a gente vai destinar ali um espaço para carimbo. Como que vocês vão, qual é o espaço reservado, né? Claro que você pode colocar preencher toda a sua prancha, montar a sua prancha como você precisar, mas a gente vai precisar desejar um espaço, reservar um espaço para o carimbo. Então, é muito importante que quando você for montar a sua prancha, você observe os textos lateral de como montar a sua prancha, as orientações que estão no texto lateral, para que a gente não gere transtornos futuros, tá? Então, isso é uma coisa bem importante para a gente ter um pouquinho de atenção também. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é que a gente tem um suporte, né? Então, como eu falei, geram muitas dúvidas no suporte, tem um pontinho de interrogação aqui no final. Então, você vai clicar e a gente tem um time aqui de engenheiros, arquitetos, para te auxiliar em qualquer dúvida que você possa ter relacionada ao sistema. É claro que algumas dúvidas, elas são particulares da prefeitura, né? Que às vezes a prova digital nós não conseguimos responder. A gente ou vai direcionar para você, para a prefeitura, ou a gente vai tentar procurar uma forma, entrar em contato com a prefeitura para responder e te auxiliar nesse sentido, tá? Então, é bem importante que a gente tenha um suporte ali, um chat, para qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem abrir um chamado que o pessoal está lá pronto para atender vocês. Mas então tá, criei o meu cadastro, finalizei a minha solicitação. Como é que fica a minha solicitação, né? Como é que fica meu processo? Então, antes da gente iniciar a nossa solicitação, eu abri um protocolo aqui. Então, eu
abri um protocolo de alvará, então isso é o que eu chamo da cara do processo, né? O rostinho do processo. Se antes era uma pasta com vários documentos, agora a gente tem um processo de forma digital. Então, o que eu consigo visualizar nesse primeiro momento? Eu tenho o tipo do meu processo, então eu solicitei um alvará. Aqui poderia ser uma certidão de diretrizes, uma segunda via, é de acordo com a sua solicitação. Eu também solicitei, eu também tenho o número do processo, então o número do meu protocolo na prefeitura e o código verificador. Para que serve esse código verificador, tá? Ele é uma coisa bem importante para caso eu, responsável técnico, preenchi ali, protocolei o meu processo, a minha solicitação, mas eu quero disponibilizar para o proprietário, para que ele consiga consultar o histórico, ver por onde esse processo está tramitando, por onde esse processo foi. Então, com o número do processo e o código verificador, o proprietário consegue, sem a necessidade de login, sem a necessidade de criar um cadastro, visualizar as informações desse processo. Então, você, engenheiro, fez sua solicitação, é importante que você disponibilize essas duas informações para o proprietário ou para quem precisa acompanhar esse processo, tá? A data que ele foi protocolado, então ele foi protocolado no dia de ontem. O status, então o meu status pode estar em trâmite ou pode estar finalizado, né? Então, o meu finalizado significa deferido ou indeferido. Nesse caso, o meu processo está em trâmite e ele está com a Secretaria da Fazenda, ou poderia ser o setor de análise, ou poderia ser outra coisa nesse sentido. Essa informação de com quem está o seu processo é uma informação muito importante. Por quê? Porque você só consegue fazer ações com o seu processo se você estiver com ele, né? Então, o meu analista solicitou correções e o meu processo está comigo. Então, aí sim eu vou conseguir editar os meus campos, aí sim eu vou conseguir ou anexar o meu comprovante de pagamento. Mas é importante que o processo esteja comigo, na minha caixa de entrada. Se está marcando aqui, nesse caso, que o processo está com a Secretaria da Fazenda, quer dizer que esse processo está com a Prefeitura e eu não consigo fazer nenhum trâmite nele. Eu tenho que realmente aguardar esse processo vir para mim. Acontece muito, tá, de processo estar com a Prefeitura e o munícipe abrir e falar, mas eu não consigo editar, mas está bloqueado, não parece para mim enviar para análise, é porque esse processo não está com você. Eu reforço isso porque às vezes é a maior dúvida que o pessoal tem aí que aparece no nosso suporte. Bom, e se vocês puderem verificar aqui, a gente tem o que a gente chama de abas, né? Então, a aba resumo é onde ela está voltada especialmente para você, munícipe, para você, arquiteto e engenheiro. É onde você protocolou as suas informações lá, né? Então, se eu descer um pouquinho, eu tenho o tipo do meu alvará, se é um alvará de habite, sua aprovação. Da mesma forma como eu preenchi, eu consigo visualizar aqui na aba resumo. Então, eu tenho todas as minhas informações. É aqui também que você consegue editar as suas informações. Às vezes, você consegue visualizar algumas outras informações preenchidas, taxas, mas sempre que você precisar anexar alguma coisa, alterar algum dado, alterar a sua prancha ou visualizar as suas correções, você vai identificar na aba resumo, tá? Então, o pessoal já está me notando, arquitetos, engenheiros e técnicos, tá? Desculpa aí, mas é que geralmente às vezes o ato. Mas então, todo mundo vai conseguir visualizar aí na aba resumo. Então, dentro da aba resumo, você vai conseguir visualizar as informações e fazer as suas correções. E uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a gente tem aqui a caixa de mensagens externas, tá? Então, para que serve essa caixa de mensagens externas? É uma forma de comunicação entre você e a prefeitura. Então, se o meu analista fez uma correção e eu tenho dúvidas, eu posso inserir a minha mensagem aqui e posso devolver o meu processo para ele, para que ele me responda antes que eu faça alguma alteração. Então, até mesmo se o seu analista tiver alguma coisa para te dizer, se alguém de dentro da prefeitura tiver alguma coisa para te dizer, você, munícipe, você pode, dentro da caixa de mensagens externas, preencher, ele pode também, né, preencher e você pode responder ele. Então, é um meio de comunicação, né? Não precisa ligar na prefeitura, não precisa ir até a prefeitura. Com a caixa de mensagens externas, vocês podem fazer essa comunicação. E uma coisa que é importante ressaltar, que toda vez que o seu processo é tramitado, então foi para o munícipe, foi para a prefeitura, voltou para você, tem correções, foi para um setor diferente da prefeitura, você recebe uma notificação no e-mail. Então, isso é uma coisa bem importante para ressaltar, que a todo momento você vai ter uma notificação ali que o seu processo foi movimentado
dentro da prova digital, e você pode olhar e verificar, né? Se são correções, se é uma taxa, alguma coisa nesse sentido. A área da prefeitura, vocês podem visualizar algumas informações que a prefeitura insere, mas vocês não podem editar. Então, tudo que a prefeitura precisar inserir no seu processo, ela vai inserir na área da prefeitura. Algumas coisas estão disponíveis já logo quando ele preencheu, outras coisas vão sair no seu documento. Então, isso é uma coisa bem importante, tá? A aba taxas é outra coisa que eu gosto de mencionar bastante. Dentro da aba taxas, você pode, onde a prefeitura vai anexar o boleto dela. Então, dentro da aba taxas, você vai conseguir visualizar o boleto, ou vai conseguir visualizar o valor que você tem que pagar e vai poder pagar esse boleto. Mas uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar é que quando existe um boleto dentro do seu processo, dentro da aba resumo, existe um campo de anexo do comprovante de pagamento. Então, lembra que uma coisa que eu gosto de ressaltar é que você só pode editar a aba resumo. Então, se eu preciso anexar uma taxa no meu processo, um comprovante de pagamento, no caso, fique atento que é na aba resumo que você vai poder anexar esse comprovante de pagamento, mas a visualização vai ser na aba taxas, tá? O histórico do meu processo. Então, nesse caso, eu solicitei o meu processo ontem, o horário, e ele foi para o setor de entrada, que nesse processo aqui é o setor da Secretaria da Fazenda. Se algum servidor, se algum analista já tivesse pegado o seu processo, ele poderia estaria aqui, né? Processo encaminhado para Ana Paula, processo encaminhado para algum servidor. Então, tudo que for feito no seu processo, tudo que for movimentado no seu processo, você vai poder identificar aqui dentro do histórico, visualizando as suas informações. E é na aba documentos que você vai ter acesso aos seus documentos, tá? Então, o seu alvará, a sua prancha, a sua certidão, o que for o resultado final do seu processo, vai ficar disponível aqui na aba documentos. Depois eu posso mostrar um pouquinho melhor, mas é aqui nessa aba que vai ficar disponível, tá? Bom, deixa eu tomar uma água aqui. Beleza, então já fiz o meu cadastro, já finalizei a minha solicitação, já entendi um pouco de como que está o meu processo, já entendi um pouco, já olhei o histórico, já tive um panorama geral. O meu processo foi para a prefeitura e agora ele voltou com correções. Como que eu vou poder fazer essas correções do meu processo, tá? Então, igual eu disse, quando o processo está na sua caixa, é porque ele está aguardando alguma correção da sua parte, ele está aguardando algum detalhe da sua parte, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou abrir o meu processo. Então, eu tenho a opção de enviar para análise. Quando o processo está comigo, existe essa opção de que quando eu concluir as minhas alterações, eu possa enviar ele para análise. Eu só envio de volta para a prefeitura e ele vai voltar para o servidor que mandou para mim, para o analista que mandou para mim. Então, eu tenho uma análise feita já, né? Vou abrir a aba resumo. E vocês podem notar que do lado da onde eu preenchi as minhas informações, eu já tenho uma análise realizada por um analista da prefeitura. Então, análise 1, o dia que foi feita essa análise e quem realizou. Então, nesse caso aqui, é bem interessante que, como eu falei, os processos eles são divididos por card, porque não é o meu processo inteiro que está errado. É o card específico. Eu não preciso corrigir tudo novamente, eu não preciso alterar tudo novamente. Eu posso só corrigir aquele card que foi enviado para mim com correções. Então, eu tenho a análise 1, dia 15, quem realizou, e eu não tenho nenhum comentário. Isso significa, esse verdinho, que minha análise está correta, que eu não preciso fazer nenhuma alteração no card 1. Se vocês tentarem editar, pode ver que eu não consigo editar, porque eu não preciso fazer nenhuma alteração, então provavelmente esse campo está bloqueado para que eu consiga fazer algumas alterações, tá? Então, vou para o card 2, também não existe nenhuma correção a ser feita, não consigo também alterar. E vou descendo, procurando o que tem pendente da minha parte. Então, como que eu vou identificar as minhas pendências? Com o vermelhinho aqui, né? Então, é a mesma análise, é o mesmo analista, então ele me disse aqui para mim anexar a cópia do RG, da CNH ou do CPF. Então, por exemplo, pode ser que o documento que você enviou, às vezes não está tão legível, ou às vezes não foi o documento correto, então aqui no meu caso, a analista pediu para mim anexar a cópia do RG, do CNH ou do CPF. Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer a minha correção? Eu vou clicar em editar. Então, como ela me solicitou alguma correção, eu consigo clicar em editar e fazer a remoção do meu documento, tá?
Então, eu consigo remover, eu vou clicar nesse primeiro momento aqui em remover e vou subir um novo documento que a prefeitura me solicitou. Mas, caso eu precise alterar alguma coisa do meu telefone, né? Então, vamos supor que o meu telefone estava errado, preciso preencher mais alguma numeração. Vamos supor que o meu nome, né? Então, João estava errado, eu preciso alterar alguma coisa. Então, eu posso fazer as minhas alterações no momento das minhas correções. Mas como que isso fica registrado? Fiz minha correção, o que eu faço agora? Uma coisa que vocês têm que ter bastante atenção é o botão de salvar edição, tá? Então, esse botão ele é muito importante para registrar aquilo que você fez. Então, não basta só alterar, eu preciso alterar e salvar. O que acontece se eu não salvar a edição? Vamos supor que eu suba aqui e eu vá lá no meu processo. Antes de salvar a edição, eu envie para análise. O meu processo vai voltar para a analista como foi na primeira vez, porque eu não salvei nada. Eu só editei, mas não salvei nenhuma alteração. Então, eu vou clicar aqui em salvar. Ele vai atualizar o meu processo, tá? E vai ficar registrado que eu fiz as minhas alterações. Então, aqui, se você... Ana, mas é uma dúvida aqui, tanto por parte dos servidores quanto por parte dos munícipes. O que acontece com o documento que eu removi? O que acontece com a informação que eu tinha inserida? Como que eu posso comparar o que eu tinha inserido para o que eu coloquei agora? Então, existe um versionamento, tá? Então, toda vez que você alterar alguma coisa, nada ou a prova digital exclui o seu processo. Fica sempre registrado no histórico. Às vezes, não é informação válida, tá? Às vezes não é a informação que vocês querem. Mas é claro que existe a versão atual e a versão que foi antiga. Sempre importante se atentar para a versão atual, mas nada é excluído do seu processo. Todas as suas alterações, elas ficam registradas, tá? Bom, então salvei as minhas alterações. O que eu faço agora? Eu envio para análise. Então, eu vou clicar aqui em enviar. Pode ver que esse processo está comigo, tá? Então, ele está com o meu usuário. Eu vou enviar para análise. E quando eu envio para análise, ele volta para o analista que estava. Então, volta para o suporte da prova digital, que foi quem devolveu para mim, que foi quem solicitou correções. E pode ver que o botãozinho de enviar para análise, ele também sumiu. Né? Ele também sumiu, então eu não consigo mais realizar nada. Se eu quiser editar aqui, eu não consigo mais. Então, isso não é mais possível, tá? Mas a caixa de mensagens eu consigo ainda continuar me comunicando com o meu analista. Então, na caixa de mensagens, eu não preciso estar com o processo para que eu consiga inserir a minha dúvida ou que consiga inserir alguma coisa nesse processo. Então, eu insiro aqui a minha dúvida, ou se eu esqueci alguma coisa que eu deveria ter anexado, eu posso solicitar para o meu analista devolver o processo para mim, para que eu faça realmente a minha alteração. Bom, meu processo tramitou, então o processo entrou, eu tive uma taxa, eu anexei o comprovante de pagamento, teve uma análise, voltou para mim e eu corrigi. E agora? Bom, eu vou mostrar para vocês que, como eu comentei antes, que na aba documentos é onde eu vou ter acesso aos documentos do meu processo. Então, se eu clicar aqui, eu tenho um alvará disponível já na aba documentos. Como que eu vou visualizar esse alvará? Eu vou clicar em baixar. Então, o meu alvará já está aqui disponível, tá? Vocês podem clicar em baixar, aí você pode imprimir, você pode levar para a obra, você pode levar para onde você precisa levar. Mas uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é que, a mesma forma que a gente tem, eu mencionei que você consegue disponibilizar para consulta o seu processo através do código verificador, do número do processo e o código verificador. Mas uma coisa que eu posso ressaltar também é o QR Code desse processo. Então, o mesmo QR Code que está aqui no meu processo, ele vai ser inserido no meu alvará. O que isso garante? Garante a veracidade do meu documento. Então, se quem tiver aí um celular por perto, quiser abrir a câmera e apontar para o QR Code, esse QR Code vai direcionar para esse processo que eu acabei de apresentar. E você vai ter o histórico desse processo e esse documento. O que isso significa? Significa que se eu precisar levar o meu documento para um órgão público, eu posso garantir a veracidade do meu documento através desse QR Code. Então, ele pode, dentro do órgão, né, dentro de onde a gente precisa aprovar, ele pode bater aqui, ele vai ter acesso ao alvará original. Então, ele pode comparar aqui por verdadeiro que
que deu certo, que é realmente o alvará que foi aprovado pela prefeitura. Então, isso auxilia muito e garante a veracidade de todos os documentos emitidos. Então, eu apresentei o alvará aqui para vocês, e eu tenho um processo deferido também, e eu quero apresentar para vocês também. Então, eu tive o meu processo deferido, e agora eu tenho disponível, então, tanto o meu documento, quanto o meu alvará. Deixa eu só abrir aqui. Então, eu tive o meu alvará disponível e quando o meu processo for deferido, eu tenho o meu documento. Aqui não apareceu, eu vou verificar o que aconteceu, mas eu acho que é questão de permissão, né? Como a gente estava em testes, então não foi possível. Mas você também vai ter a sua prancha aprovada, né? Sempre lembrando que a gente vai ter um carimbo ali, um espaço reservado para sua prancha. Vai ter um espaço reservado para carimbo da sua prancha, então é importante que você verifique no modelo. Depois, quando esse processo for deferido, que eu apresentei o QR Code para vocês, você também vai ter acesso à sua prancha, né? Geralmente, aqui eu apresentei um pouquinho separado, mas geralmente, quando você tiver o seu alvará, o seu processo também já foi deferido e você vai ter acesso à sua prancha. Bom, eu acho que o que eu tinha anotado aqui para passar para vocês, que são as informações mais básicas da prova, é claro que vai ter dúvida, né? É claro que vai ter algumas observações no começo, observações no final, como é que vai ser. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que os documentos eles são gerados automaticamente pela prova. Então, é muito importante você ter uma atenção no momento que você for preencher as suas informações. Se eu preencher com o nome errado, se eu preencher com alguma coisa nesse errado, pode ser que saia errado, né? E passou despercebido pela prefeitura, pode ser que saia errado. Então, é muito importante ter atenção no momento do preenchimento, porque essas informações elas vão direto para o seu alvará. Bom, eu acho que eu passo para o Marcos novamente. O que eu tinha para passar de orientações para vocês era isso nesse primeiro momento. Acho que vai ter algumas dúvidas, mas eu passo para o Marcos nesse primeiro momento.